Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo essa live aí. Bom, gente, essa aqui é a última live dessa série que eu quis trazer aqui para vocês sobre temperamentos. E aí, hoje a gente vai falar sobre o último, né? Eu vou trazer o Gilberto aqui daqui a pouco pra gente falar sobre o último temperamento, tá? Muito legal, esse assunto é muito de extrema importância. E se você ainda não assistiu às outras lives, a gente falou sobre o melancólico, falamos sobre o colérico, sobre o fleumático. Então, se você não sabe o que é isso, se você ainda não assistiu as outras lives, assiste. Eu já tenho elas gravadas tanto no meu Instagram como no canal do YouTube também. Então, assiste, que é muito importante. E uma coisa que eu sempre falo e sempre que eu tiver a oportunidade de dizer, eu vou falar, que controlar as finanças não é só você fazer uma planilha, não é só você é, ter uma planilha financeira, anotar gastos ali, não. Controlar as finanças envolve muito mais do que isso. E essa questão do temperamento eu achei muito legal quando eu aprendi com o Gilberto. Eu achei muito interessante, eu achei também que faz muito sentido a gente se entender, se conhecer também. E vocês vão ver que isso tem uma influência não só na nossa vida financeira, mas na nossa vida como um todo. Então é muito importante. Então, se você que está assistindo no gravado e não assistiu as outras lives, assiste. Tá? Hoje a gente vai falar sobre o último temperamento, sobre o sanguíneo. Talvez você não se identifique muito bem com as características do sanguíneo. Então, talvez você seja uma pessoa fleumática, uma pessoa colérica ou melancólica, enfim. Então o ideal seria você assistir as outras lives para saber qual que é o seu temperamento, para você saber o que você pode fazer para de repente te motivar, o que você pode fazer para te ajudar dentro das suas finanças, para te ajudar a se organizar financeiramente, tá? Então a ideia basicamente é essa. E hoje então a gente vai finalizar e eu vou chamar o Gilberto agora, que eu já vi que ele está online aqui na live, já entrou, para a gente poder dar continuidade aí e finalizar essa série. Vou te chamar aqui, Gilberto. Foi. Aí, Agora foi. yes. E E aí, aí? cara, tá bem? Tô bem, tô bem. Boa noite, boa noite. Tá bom? Tô bem, cara, graças a Deus. Tranquilo? Tá certo. Tranquilidade, tranquilidade. Hoje a gente não combinou as roupas, né? A cor da camisa. Hoje eu vim de branco, né? Não tem muita opção, né? Então, Tá certo. é isso. É o que tem. E aí, Ai, cara, ai. vamos finalizar essa série aí, então? Vamos, vamos. Se quiser ir compartilhando aí, Boa, pessoal, agora, pra ver se mais alguém entra pra gente já iniciar, né? com certeza. A gente finalizar. Lembrando que a gente fez um itinerário, né? E a gente começou lá com melancólico, com E colérico, né? colérico. Colérico, aí a gente veio passando pelo melancólico, fleumático e o sanguíneo, né? E agora é o O sanguíneo. pessoal da primeira live vai entender. A gente foi seguindo partindo dos temperamentos quente, né? Então a gente iniciou lá com colérico Deixa e eu ver aí celular. a gente veio descendo aquela imagem lá. Então veio passando pelo temperamento quente no topo, né? Que tá o colérico. Aí Aham. veio pelo que é o elemento fogo, aí veio o elemento terra, o elemento água e te volta e finaliza no elemento fogo também, que Isso. é o sanguíneo, né? Que é o sanguíneo. E aí, para fechar, né, digamos assim, esse círculo, para fechar esses quatro elementos, retomando, você conseguiu achar aí, tentando achar? Consegui. Pera aí. Aqui, deixa eu pegar o celular para mostrar, pera aí. Vou tentar virar a câmera. Aqui, Isso. ó.
Isso, É isso, boa. né? É isso. Então aí no topo tá, para quem tá vendo quente, né? Para quem tá vendo pelo celular, a gente fez o movimento da direita para a esquerda, ou seja, a gente desceu aí colérico, que é quente e seco. Depois a gente Aham. foi pro melancólico, que é seco e frio. Depois a gente foi pro frio e úmido, que é o fleumático. E aí a gente fecha com úmido e quente, que é o sanguíneo aí. Que é, Sanguíneo. bom, para quem, sei lá, entrou aí, nunca ouviu falar em temperamentos, e parece que a gente tá falando aqui quente, seco, né? A água, Boa, e dá aí um tá breve pensando, resumo né? aí. Que isso tem a ver com ser humano, com comportamento, com finanças? Que isso, né? Que isso tem a ver com a vida, no final das contas? Aham. E tem tudo a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Parece novo, né? Que é uma coisa pouco falada, enfim, pouco anunciada, mas isso aí nos leva para o começo, digamos assim, da filosofia, né? Para o começo da Aham. filosofia. Ou seja, eram os filósofos olhando para o mundo, né? As pessoas ali, os gregos, né? Olhando para o mundo, isso aí antes de Sócrates e tal, olhando para o mundo e tentando identificar o princípio criador de tudo, né? Ou seja, no final das contas, eles estavam olhando para esses elementos, tentando descobrir qual é o fundamento de tudo isso, né? Ou seja, qual é essa primeira matéria que a partir disso vai se criar todo mundo, né? Vai surgir todo mundo. E aí uns olha e diz que é o fogo, né? Apesar do fogo ser, digamos assim, uma mistura ali de alguns elementos, mas alguns acreditam que o fogo seria a principal causa de tudo, né? Então, a partir do fogo, tudo vai surgindo. Outros vão olhar e vão dizer: o fogo é importante, mas é, a, a terra, a matéria, né? Que é essa coisa que tem estrutura, me parece ser o fundamento de todas as coisas. Bom, os outros vão olhar: o fogo é importante, a terra é importante, os elementos, mas me parece que o princípio criador de todas as coisas é a água. E aí a gente chega no filósofo que ele olha para esses elementos, para esses quatro elementos, e entende que o princípio criador, ou seja, o fundamento de todas essas outras coisas é o ar. Certo. Porque sem o ar, de fato, não existe vida, né? Sem o ar não existe a beleza, né? Não existe a natureza. Com A certeza. gente não respira, né? A gente não fala. A gente, de fato, ele olha e parece que para ele o princípio e o fundamento de todas as coisas é o ar. O que parece fazer sentido. Mas a gente entende também, trazendo mais um olhar para o agora, que sem nenhum desses é possível existir a vida, né? Pode ter ar, mas sem água também parece não ser possível se ter uma vida. Então, e aí, esse é um olhar filosófico, e aí eles começam a perceber que esses elementos, no final das contas, por ser um símbolo e também ser uma coisa real, né? O símbolo é uma coisa real e ela tem uma estrutura de ser, né? Ou seja, o fogo ele tem uma estrutura, ele é de uma forma com algumas características diferente da terra, né? Diferente da terra, que é Sim. diferente da água e que é diferente do ar. Então, cada um desses elementos tem uma estrutura, um modo de ser, características muito próprias. E aí eles olham para esses elementos, para esses símbolos, para essas coisas que existem e começa a perceber que existem pessoas, né,
que existem pessoas que se parecem, né? Que tem uma aparência de ser desses símbolos, né? Então, por isso que os temperamentos é uma ciência simbólica. Ou seja, é olhar para esses símbolos que possuem uma forma de ser, que se comporta de certas maneiras no lugar. Então, é também olhar para a pessoa e símbolos e essas pessoas, né? Então, é, é uma forma de é uma forma de entender o homem, né? De entender a si próprio e de entender. Porque, como eu falei na live anterior, existem pessoas que, quando tá do nosso lado, elas manifestam algumas características que, se a gente for olhar para o elemento fogo, a gente vai perceber que essa pessoa tem essas características, né? E aí, para entender melhor os temperamentos, eles se comportam, né? Ou seja, o fogo, ele tem algumas características muito próprias, né? De consumir aquilo que está à sua volta, de expandir aonde ele está, né? De marcar as coisas, ou seja, ele vai queimando, ele vai deixando suas marcas ali e passa um ar de marcante. Ó, agora, se a gente, pessoas estão escutando a gente, tentem fazer essa correlação com alguém que você conheça, né? Tenta pensar em alguém com essas características. Que quando chega no ambiente, marca aquilo ali, se expande, né? Ou seja, envolve-se, todo mundo se expande ali, de alguma forma se torna o centro das atenções, né? Seja em casa, seja numa sala de aula, seja na empresa que você trabalha, ou seja, pensa agora no seu ambiente de trabalho. Você está ali no seu ambiente de trabalho e do nada chega aquela pessoa que acaba marcando ali, né? Acaba se expandindo de tal forma que parece só existe ela ali, né? Ou seja, pode ser um lugar de 30 pessoas, mas só uma pessoa acaba, tipo, meio que dominando aquele lugar. Se destacando, né? Ela se destaca, porque de fato, num lugar que existe uma chama de fogo, um fogo, todas as atenções vai para o perceba se não existe pessoas assim, com essas características, né? Que chega no lugar, se destaca meio que naturalmente, e aí outras características se expandindo, né? Acaba tendo essa atenção voltada para si e vai tentar ali, como fogo, conduzir as pessoas, né? Marcando as pessoas. Agora, diferentemente, ela não se deixa marcar, né? O fogo, não dá para marcar o fogo. Igual a terra, né? Você consegue marcar a terra, né? Você consegue cavar um buraco na terra e tá visível ali o buraco, né? Agora no fogo não. Ou seja, essa pessoa, por ter esse elemento, né, por se parecer com o fogo, ela, por assim dizer, não está muito se importando com o que as pessoas estão fazendo, com a opinião das pessoas, né? Ela tem certeza do que ela está fazendo e ela não se importa muito com o que os outros estão pensando, né? A respeito daquilo que ela está fazendo. Ou seja, é uma pessoa que se impõe, né? E aí, seja para bem ou para mal, ela se impõe. E na sua imposição, ela não se deixa ninguém tirar ela desse lugar estável, né? Por assim dizer. Então, a gente percebe que existem pessoas assim, né? Existe? Existem pessoas assim. E existem pessoas também com características da terra, né? Mais fria, de frieza. Ou seja, é esse elemento que dá essa coisa de ter uma certa estrutura, né? Tem pessoas que a gente convive
que são pessoas mais voltadas, retraídas para dentro, né? Ou seja, ela não se expande no lugar, mas ela é uma pessoa meio que mais concentrada, né? Como posso dizer? Não é bem uma segurança, mas ela tem uma certa estrutura. E para ela, não lhe cai bem, por exemplo, estar tão exposta como uma colérica, né? Ou seja, pensando nesse ambiente de trabalho aí, vai ser uma pessoa mais na dela, né? Que vai procurar não chamar atenção, né? Não receber essa atenção. E ela precisa uma pessoa que, digamos, no ambiente de trabalho vai ser uma pessoa mais bem organizada, né? Que vai querer as coisas no devido lugar, vai ser uma pessoa que tem uma certa preocupação com uma hora de chegada, hora de saída, uma pessoa mais sistemática, né? Porque para ela o mundo só funciona bem a partir dessa ordem, né? Ou seja, a gente olhando para o elemento terra, pegando uma pedra, ela possui uma forma, né? Formato, material ali. Então essa pessoa é essa pessoa mais certinha, digamos assim, né? Tem mais essa preocupação com a ordem, com a estrutura, com o lugar mais limpo, com o lugar mais calmo, diferentemente do colérico, que para ele, quanto mais agitado o lugar, quanto mais as pessoas estiverem se movendo, se movimentando, é isso que estimula ela, né? Ela chama a pessoa para isso, que de fato é esse elemento quente. Já a pedra, já o elemento terra, essas características, né? Mais fria, de mais estabilidade, né? De uma estrutura. Fogo não possui uma estrutura, né? O fogo não possui forma. Então, essa pessoa mais para cima, mais elétrica, mais, digamos assim, enérgica, né? E aí também existem pessoas mais com características da água, né? Que é esse elemento de umidade, né? A pessoa com essas características. Úmido e Que frio. é úmido e frio, que tem não possui uma forma, mas por ter o elemento de frieza, né? Por ser frio, ela procura separar as coisas e aí ela se envolve mais com o ambiente, né? É o mesmo exemplo que eu sempre dou nas lives. Você pegar um copo de água e jogar no chão, ele vai até onde a água pode ir, né? Então ela se envolve ali com o lugar, mas depois estabiliza. E aí entra o perigo de ser daquela pessoa mais acomodada, é uma pessoa mais lenta nas suas tomadas de decisões, né? Ou seja, ela vai se envolvendo com o ambiente, né? Vai procurando entender as formas, como aquilo está acontecendo ali, e depois que ela conhece esse ambiente, ela entende como ela deve agir, né? Então, a gente percebe que existem pessoas assim, né? E aí a gente chega no elemento, né? No temperamento sanguíneo, que é um de características úmido e quente, né? Úmido e quente. Úmido e quente, que possui essa característica um pouco do fleumático, né? De se envolver com o lugar, de, de se envolver ali, né? De acabar envolvendo-se com as situações, com as pessoas, mas diferentemente do fleumático, de que pode se envolver, tomar o lugar e devolver para esse lugar uma certa tranquilidade, uma estabilidade, né? Procurando também uma certa ordem. O sanguíneo, por ter o elemento quente, ele também vai se expandir. Ou seja, ele se envolve com o lugar, né? Procura se envolver com as pessoas, mas ele devolve para essas pessoas, ou seja, ou ele entrega para essas pessoas essa coisa da expansão, né? Da comunicação, por ter esse elemento quente. Então, acaba se tornando uma pessoa criativa, né? O sanguíneo tem essas características de criatividade,
de criar projetos, de criar coisas, Olha, isso é bom. mas, né, por ter esse elemento quente, não possui uma estrutura. Então, ou seja, que é a pessoa que se envolve com muitos projetos, né, que cria muitas coisas, que imagina muitas coisas, mas acaba não finalizando, né, por não ter uma estrutura, vai se envolvendo com muita coisa, mas acaba que não cria uma estrutura e aí é que entra o perigo, né, de acabar não entendendo muito bem, de acabar não tendo essa estrutura, não tendo essa ordem, e aí acaba que nunca termina o que começa, né? Já entrando nas finanças aí, acaba projetando, tendo muitos projetos, muitos planos, né? Querendo comprar aquilo, aquilo outro, não sei o que e tal, acaba entrando numa bola de neve, né? Com E aí certeza. acaba não finalizando uma coisa, né? Ou seja, se é uma pessoa que, por exemplo, quer sair de uma dívida, ela acaba entrando em mais dívida, né? Porque ela não terminou aquela, ela cria um projeto para sair de uma dívida, né? Imagino aquela pessoa assim que tem dívida, sanguínea, aquela pessoa que tem dívida, aí vai, negocia para fazer o pagamento. Aí parcela não sei quantas vezes. Aí começa a pagar uma, duas, três, depois para, não continua, né? Começou e não terminou. Começou e não terminou. Isso é um perigo, Porque cara. Isso é ruim. Assim, só finalizando, porque, por exemplo, se você tem uma dívida e você renegocia ela, os juros dela, consequentemente, vai subir mais ainda, né? Aí você para de pagar. Aí você depois, daqui a um tempo, você renegocia de novo, cara. Os juros, tipo assim, você meio que vai estar trabalhando para ficar pagando o dinheiro, dando dinheiro para o banco, quase que literalmente, né? O pessoal fica negociando, negociando. Mas, se a gente for ver pelo lado da criatividade, pode ser bom na questão de fazer uma renda extra, né? De fazer um bico, um freelance, uma coisa do tipo, né? Para aumentar a receita, então acho que o sanguíneo acaba se dando bem nessa parte aí. acaba tendo essa vantagem, né, de ser, então, pelo fato de ser criativo, né, vai criando planos aí, vai imaginando soluções. O problema é que se for um sanguíneo com esse elemento quente, né, predominando sobre o úmido, Certo. ela acaba que ela não consegue pôr em prática esses planos, né? Ou seja, não sei se você conhece pessoas assim muito criativas que imaginam muitas coisas, mas não consegue sair do lugar, né? Não consegue Entendi, pôr em prática aquilo tudo, entendi. Mas aí porque no ela se caso, expande. nesse caso, Pode então, falar. elas não conseguem ou elas começam e param? Ou elas simplesmente não conseguem? Por essa questão, por imaginar tanto, por criar tanto, por elaborar tantos e tantos planos e não centralizar em um só, Entendi, entendi. ela acaba que ela não consegue finalizar. Não é que ela não pode finalizar, é porque, digamos assim, a motivação dela é muito imediata, né? Entendi. Ou seja, em qualquer situação agora que ela entrar, ela quer que seja para já, né? Ou Entendi. seja, o prazer dela é um prazer que a gente chama de concupiscível, né? É um prazer de agora, de imediato, para o já, Olha, como né? que é a palavra aí? Concupiscível? É, Legal, cara. é um prazer, né? E não um prazer a longo prazo, que a gente chama de irascível, né? Irascível. Que é um prazer a longo prazo, que é, por exemplo, o colérico que a gente falou lá na primeira Sim. live. Ele consegue estender, alongar os planos dele, né, a motivação dele, porque ele consegue é, entender, né, entender que o seu prazer maior é uma coisa que traga resultado e não importa o tempo, né? Sim. Já o sanguíneo não. O sanguíneo é muito de imediato, é muito de agora. Então é por isso que ele vai imaginando, criando planos
Porque se aquele demora muito, ele já cria outro plano para substituir o que ele já criou, não finaliza aquele primeiro, e aí ele vai só imaginando e criando e criando. No final das contas, ele não consegue pôr nada em prática, né? Cara, isso é ruim, né, cara? É, porque se é uma dívida, no caso que você falou, renegocia aqui, aí sei lá, faz em 12, 10 vezes e tal, ele olha para aquele, ele paga as primeiras, poxa, falta 8 ainda, não sei o que, aí ele acaba entrando em outra dívida, em outra questão, e aí ele nunca termina, né? Ele nunca termina. Ou às vezes ele entra em outra coisa que vai gastar dinheiro, sei lá, e aí deixa a dívida de lado, né? Não sei. Deixa a dívida de lado porque aquilo não tá dando um prazer imediato, né? Rapaz, isso é muito ruim, porque imagina uma pessoa assim que precisa se organizar financeiramente como um todo, né? Aí de repente Sim, ela vai ter que se dedicar, né? Ela vai ter que pensar no longo prazo, porque, cara, uma pessoa que ela tá enrolada financeiramente, não foi do dia para a noite que ela ficou assim. E também não vai ser da noite pro dia que ela vai se ela vai livrar sair. disso. É, então. É, sim, sim. E aí entra aquilo que a gente falou, essas inadequações, né? Ou seja, uma coisa que poderia ser boa, a criatividade, a imaginação, o projetar planos, né? Ser uma pessoa que consiga dar soluções para vários problemas. Aham. Essas soluções acabam se tornando um problema, né? É, então, cara, você vê. Parece contraditório, né? Mas no final das contas, essas tantas soluções se tornam um problema porque ela não consegue praticar e Aham. finalizar um projeto, né? Seja sair da dívida, seja comprar alguma coisa, seja. Então ela se expande tanto e se envolve tanto com a situação que ela acaba se tornando uma pessoa indecisa, né? Ou seja, eu não sei se eu finalizo essa dívida e projeto uma viagem, eu não sei se eu faço a viagem, depois eu pago a dívida e aí entra em mais dívida. Ou seja, ela está uma pessoa muito indecisa, no final das contas, né? Nossa, cara. Então, tipo, é uma pessoa que meio que ela não sabe o que quer. Ela não sabe o que quer. No final das contas, é isso. Entendi. Eu não sei se eu já falei aqui, tinha uma pesquisa, eu acho que eu contei aqui, de Conta um de certo novo. pesquisador economista, né? Que ele vai tentar trazer esse olhar para as possibilidades hoje em dia de compra, né? Aham. Aí ele vai fazer uma pesquisa lá nos Estados Unidos, lá é cultural, né? Os sucrilhos, como café da manhã e tal. Sim. E aí ele pega algumas pessoas, né? E para entender se quanto mais, ou seja, hoje a gente aí trazendo pro mundo de hoje. Hoje a gente tem possibilidades diversas de qualquer coisa, ou seja, celular você tem 1000 possibilidades de celulares, 1000 possibilidades de roupas, de combinações, de sapatos, enfim, tudo a gente tem em demasiada quantidade, né? E aí, bom, se o mundo está tão bom, não deveria ter tantos casos de ansiedade, de suicídio. Não é um raciocínio, não parece ser lógico isso, É. né? Deveria se ter muitos, muitas ansiedades, né? Muitas pessoas depressivas em um mundo ruim, né? E a gente entende que hoje, bom, assim, pegando na média, pessoas vivem muito bem, digamos assim, né? Vamos tirar desse princípio. Só que os números de ansiedade e de depressão só aumentam, né? Parece meio contraditório. O mundo está cada vez melhor, por assim dizer. Pessoas já não morrem mais de gripe, como antigamente, Mas. mas o número de ansiedade, de pessoas depressivas, de suicídios aumentam cada dia de forma assustadora. Então, para ele tirar uma amostra disso, ele pega uma pessoa e coloca numa prateleira cheia de sucrilhos, né? Com diversos sabores, de diversos tipos, enfim. E aí a pessoa fica ali, né? Tentando escolher. E não E consegue. aí ela passa. E aí ela não consegue escolher. Legal, cara. Ou seja, é claro que
pode ser um sanguíneo que ele pegou, né? E aí, diante de diversas possibilidades, não conseguiu escolher. Ou seja, isso trouxe uma ansiedade. Olha que coisa. As possibilidades de escolha, Trouxe que assim. deveria ser uma coisa boa, acabou trazendo uma ansiedade, né? E aí é Rapaz. que tá. E aí é que entra a questão, né? É tantas coisas para escolher hoje em dia que no final das contas a gente não consegue escolher, né? Legal, cara. Ou seja, trazendo para os temperamentos, uma sanguínea, ela cria tantas possibilidades na cabeça dela que ela não consegue escolher a melhor que ela tem que fazer, né? Entendi. Porque por ter esse elemento quente, ela não tem uma estrutura muito interna, muito definida. Então, ela vai criando, 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 e no final das contas, as criações viram uma prateleira de sucrilhos. E E aí a aí ela pessoa passa fica e ansiosa. não consegue sair da situação, né? Rapaz, faz sentido. Se é, faz sentido, né? Se é uma melancólica, vai ter uma certa estrutura, né? Vai ter uma certa ordem, vai definir um plano e vai tentar sair da dívida, tentar comprar alguma coisa, guardar um dinheiro, não sei, trazendo Aham. para esses lados, desse lado da finança ou da própria vida, Sim. vai ter uma certa ordem, né? Uma certa estrutura. E aí também entra aquilo que a gente já falou aqui, né? Que olhar para os temperamentos não é olhar para defeitos e qualidades, Sim. né? Mas Entendi. para características que a gente possa dominá-las, né? Essas características, Sim. dominá-las e aprender a usá-las nas nossas relações, nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, de forma que a gente melhore cada vez mais e mais. A ideia é Então, essa, né? né? Se uma sanguínea se identifica como uma sanguínea a partir dessas poucas características que a gente falou aqui, então o que ela tem que fazer? Ela tem que traçar um plano objetivo, né? Ela vai criar várias possibilidades, vai imaginar muitas maneiras, mas centralizar em uma e aí, sei lá, ela pode pedir ajuda para alguém, né? Ela pode pedir ajuda para alguém, já que ela é tanto indecisa, ela pode ouvir algumas pessoas nesse sentido, seja para sair das dívidas, né? Seja Aham. para escolher alguma coisa, enfim. E aí, a partir disso, traçar esse plano, né? Com, digamos assim, com etapas que lhe tragam, por assim dizer, esse certo prazer que vai estimular ela e motivar ela, né? Entendi. Porque, Entendi. por exemplo, se o plano que ela traçou não traz uma certa satisfação a curto prazo, ela vai se decepcionar, ela vai se entristecer e aí ela vai mudar a rota dela, né? No Os meio do caminho, né? planejamentos, né? Então ela traça um objetivo maior, mas no meio desses objetivos que tenha conquistas pequenas, Ah, mas legal. que motive ela, né? Legal. Seriam pequenas, As pequenas metas, né? pequenas metas. Para chegar até o objetivo. Legal. Ou seja, pensei, por exemplo, se ela tem uma dívida de 10 mil, 5 mil, sei lá, ela vai e parcela essa dívida. Ela pode fazer no mural, né? Ou no caderno, sei lá. E aí, conforme ela vai pagando, ela vai diminuindo aquele valor. Ou seja, se ela deve 5 mil e ela fez em 5 vezes de 1.000, lá nos 5 mil, o que ela vai fazer? A primeira parcela que ela pagar, ela coloca 4 mil. Ou seja, ela vai olhar para aquilo como uma conquista, né? Boa. Ou seja, eu não devo mais 5, devo 4 mil, Agora é quatro, né? né? E não olhar para os números de parcela que faltam. Então a ideia não seria ela olhar, tipo, por exemplo, ah, já paguei mais 1.000. Não, seria ela olhar para os 5, que agora é 4, né? Sim, não seria devo 4 mil, né? Ou seja, Aham. já paguei 1.000. Entendi, entendi. Porque existe esses gatilhos também emocionais, né? Do não, porque o não é sempre negativo. Então, se eu troco esse não por um sim,
E aí vale para qualquer temperamento, né? Eu me motivo mais, porque eu não estou numa negativa, já estou numa positiva, né? Ou seja, paguei, né? Não é devo ainda, né? Eu entendi. Mas Você já tem que paguei, conseguir pagar, né? consegui pagar, né? Consegui pagar. E aí vale para vários, vale para o ser humano em geral, né? Porque Pode essa ser também carga para negativa guardar, né? sempre Para conseguir pagar. guardar, De repente, sei sim, lá, quero guardar agora em 2022 que vai entrar, até o final do ano, sei lá, quero juntar R$ 1.000, que seja um valor pequenininho, né? Aí cada mês vai juntando 100, 50, sei lá. Pode ser também, né? pode ser, é uma boa. Porque entra aquela ideia, né, das promessas de começo de ano, de final de ano, não sei o quê, Sempre né? tem, sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí, porque a gente sempre projeta coisas muito, muito extraordinárias, né? Muito grandes, né? E aí, Não que seja errado, né? Assim. não que seja errado, mas é assim, a gente não vai cumprir. Vamos ser realistas. Beleza, a gente projetou uma coisa muito grande, mas a nossa vida atual, digamos assim, não nos permite fazer essa Entendi. coisa muito grande. Então, é melhor eu traçar um objetivo pequeno e Pequeno. cumpri-lo, ou traçar um objetivo grande, mas que eu tenha metas muito definidas, metas pequenas, para Sim, chegar no objetivo maior, né? sim. Ou seja, se eu vou conquistando essas metas pequenas, e aí eu entendo que aquele objetivo pode ser alcançado, né? Ou seja, porque falta poucas metas, por exemplo. Se eu vou guardar 10.000, mas quanto que eu preciso guardar todo mês, por exemplo, né? Sim, Se eu guardar sim. 10.000 durante 12 meses, eu não vou, né? No último mês querer tirar esses 10.000, não sei da onde. Aí não dá, meu. Não tá, ó, o primeiro mês eu guardo tanto, segundo mês tanto, e Isso. aí, né, eu consigo chegar nesse objetivo maior. Legal. Acho que essa é a ideia. As pessoas traçam objetivos muito grandes que, assim, se ela for olhar com muita sinceridade, ela vai ver que o que ela está querendo foge das possibilidades que ela está agora. Ou seja, Entendi. as circunstâncias dela não fazem o menor sentido porque ela quer, né? E aí É, ela vai se frustrar ao longo do tempo. Não entendi. tem jeito. Uma dúvida com relação ao sanguíneo. Pensando nesse lado dele ser uma pessoa que pensa em muitas coisas, né? Minha dúvida é a seguinte, porque assim, dentro das finanças, quando a gente vai tomar uma decisão, seja ela qual for, é importante que a gente faça uma análise do cenário, né? Entender os pontos negativos, os pontos positivos dos dois lados. Seja lá o que você for fazer, né? Se eu for por aqui, vai acontecer isso, isso e isso. Se eu for por ali, vai acontecer isso, isso e isso. O sanguíneo, ele tem essa capacidade de também prever as dificuldades ou não? Ele só pensa nas coisas boas, positivas. É, assim, no geral, ele vai pensar nessas coisas mais positivas porque é aquilo que traz uma satisfação, um prazer Você falou momentâneo, no né? começo, né? Sobre a satisfação imediata ali, né? Sim, sim. Agora, se ele é bem orientado, né? Se ele já tem um certo conhecimento de si próprio, ele vai tentar olhar para o que pode dar errado, para poder não desistir no primeiro erro, né? Então, teria que trabalhar isso também, né? Prever as Teria dificuldades também. os pontos negativos, porque se a gente, o sanguíneo é aquela pessoa que tá quando a gente convive com o sanguíneo, né? Vai ser aquela pessoa que traz uma certa leveza para a vida, né? Certo. Como se de alguma forma não levasse a vida a sério, né? A gente tem essa impressão de um sanguíneo por ser o elemento do ar, e o ar tem essa característica muito própria que ele vai tomando os espaços, né? Vai tomando os espaços,
Sim. vai ocupando as coisas sem uma certa estrutura. Então, e por ter esse elemento quente, acaba se expandindo e trazendo uma certa leveza para o ambiente, né? Uma certa alegria já muito de um sanguíneo. Então, parece que eles não conseguem enxergar a maldade, o lado mal, ou as Ah, coisas ruins que existem na vida. faz Mas é por sentido. ter essa. Faz sentido, né? Faz sentido com o que você falou, porque da questão de se desmotivar muito rápido. Porque assim, é muito importante, cara, a gente prever as dores, os desafios que a gente vai ter lá na frente, justamente por isso. Por quê? Geralmente, quando a gente vai começar alguma coisa, nosso pico de motivação, cara, ele vai lá em cima, né? Porque a gente já prevê os benefícios. Na verdade, isso até uma coisa relacionada à neurociência também, ao nosso cérebro. Nosso cérebro ele tem uma facilidade enorme de prever os benefícios futuros que a gente vai ter. Então, por exemplo, a pessoa ela pensa assim: nossa, eu vou conversar com o Gilberto Eduardo, eu sei que eu vou conseguir me organizar financeiramente, só pensa em coisas boas, vou conseguir guardar dinheiro e tudo mais. Ok. Só que, conforme ela vai passando pelo. Então a motivação dela sobe, né? Vai lá em cima. Sim, Conforme ela vai vendo que tem uns desafios, que de repente ela precisa, dependendo da situação da pessoa, né? Ela vai ter que aumentar a receita dela, vai ter que fazer renda extra, trabalhar, enfim. Mas o que é que vai acontecer? Ela não preveu isso antes, o cérebro dela não avisou que ia ter isso daí. Aí o pico de motivação vai caindo, caindo, e aí vai lá para. embaixo. Então faz sentido com o sanguíneo. E aí, por não ter essa estrutura, né? É. E a estrutura que eu falo é olhando para essa característica simbólica, para o ser ar, né? O ar não tem uma forma, uma estrutura. Aham. Então, ela vai acabar imaginando e supondo outra forma de, por exemplo, de ajuntar aquele dinheiro, de poder se organizar financeiramente. Ou seja, ela nem terminou aquele plano dela, né? Porque só foi um percalço ali. Aí ela já cria outro, né? Que às vezes não tem nada a ver com o momento que ela está passando, né? Ou seja, ela está motivada agora, então para ela vai dar tudo bem, tudo certo. Mas na primeira situação que aparece, aí ela se desmotiva, né? Ela Caramba, acaba ficando ela ali vai para estar trás. sempre querendo, buscando essa motivação imediata. Seria isso, né? Sim. E isso, para ela, ela sempre está buscando essa motivação muito momentânea, né? Momentânea, legal. Muito do atual, né? Ou seja, são prazeres muito momentâneos ali, muito passageiro, que não tem durabilidade. Então ela por não ter essa estrutura e por esses prazeres ser muito rápidos, então de fato ela vai se desmotivando muito rapidamente. Então acaba não criando uma constância, né? Uma estabilidade. E aí parece que os sanguíneos são essas pessoas, né, que estão despreocupadas com as coisas, que leva tudo muito na brincadeira, assim, por assim dizer, mas que é porque é um sanguíneo ainda não muito bem orientado, né, Entendi. que ainda não entendeu essas suas características e olha para o mundo sempre de uma perspectiva muito boa, né, e acaba perdendo esse olhar de que a vida precisa de uma certa ordem, de uma certa estrutura, né? De uma certa Focar uma coisa só, né? constância, de um certo foco, né? De um objetivo. E que coisas vão aparecer, mas você precisa estar ali centrado, ainda que não tenha, ainda que você não esteja usufruindo ainda, né? De algum prazer desse objetivo, mas que uma hora vai chegar, né? Que você precisa manter ali firme. Aham. Então, por ter essas características, acaba realmente se desmotivando muito rapidamente. Muito mais rapidamente do que outros temperamentos, por assim dizer, né? Digamos Entendi. assim. Então parece que é uma pessoa despreocupada, mas é que ela está sempre imaginando e supondo novas maneiras, Entendi. novos planos, mas nunca consegue de fato efetivar um, né? Então, São pessoas muito criativas nesse sentido. eu ia falar disso agora, na questão da criatividade. O sanguíneo teria que aproveitar mais, né? Essa questão de ser uma pessoa criativa. Travou aqui, velho.
Cadê tu? Voltou, voltou. É, tinha travado aqui. Então, aí, a gente falando da questão da criatividade, né? Como que um sanguíneo pode aproveitar essa questão? Né? Como que ele, porque assim, ele vai ter várias ideias, né? Já entendi que ele vai ter várias ideias. Cara, é porque parece meio óbvio, né? De falar para ele, ó, você tem que fazer as ideias, mas focar numa coisa só. Mas como é que a gente vai falar isso para um Sim. sanguíneo? Eu acho que a ideia é trazer essa coisa das características, né? Para ela primeiro se entender, né? Poxa, eu sou assim, né? As pessoas acham que eu levo as coisas, que eu não levo as coisas a sério e tal, Uhum. mas é porque é a minha forma de responder ao mundo, né? É uma forma de responder, de se manifestar no mundo. Então, acho que quando ela entende essas características, essas maneiras de responder às situações, dá uma certa ordem e estrutura para ela. E aí ela vai entendendo isso, e aí de fato a gente consegue orientar a pessoa, né? Orientar a pessoa e talvez traçar um plano, seja, vamos colocar aí nas finanças, se for para pagar uma dívida, né? Aquela ideia que eu falei, ou seja, já paguei tanto, né? Aquilo vai dar uma motivação para continuar, né? Para se Uhum. livrar da dívida, né? Já, já paguei tanto, né? Se é para guardar um dinheiro, já guardei tanto, já tenho tanto, né? E aí, de fato, para colocar ela nesse lugar de estrutura mesmo. Ou seja, ó, você está seguindo seu plano, tá vendo que você consegue, você consegue seguir uma linha de estrutura, uma coisa mais organizada, mais bem feita, um plano que você fez. Dá para seguir etapa por etapa, né? Etapa Sempre por etapa. relembrando isso. Sempre relembrando isso. Você já cumpriu uma etapa, né? Já cumpriu a segunda, já cumpriu a terceira. Ou seja, e não ficar lembrando, ó, falta tanto ainda, né? Falta, 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 porque a falta é ruim, né? No final das contas. Se você for olhar para esse lado, falta ainda, vai trazer uma certa tristeza, né? E aí, por não, digamos assim, não saber lidar muito com a tristeza, que de fato o sanguíneo pode ter essa dificuldade, vai acabar desmotivando ele, vai acabar ele achando que precisa criar outro plano, precisa criar outra meta, outro objetivo, porque aquele não deu certo. E aí, né, no final das contas, a gente não consegue executar nenhum, praticar nenhum. Aí se torna essa pessoa muito indecisa, né? O que fazer? Bom, eu sei muitas coisas para fazer, mas no final das contas eu não faço nada, É, né? isso não faz nada, né? Então Tá, eu acho que pode ajudar nesse sentido, é, dando uma estrutura, uma forma para ele sair ou para ela sair dessa dívida ou para guardar dinheiro, né? Para conquistar ou para comprar alguma coisa, enfim. Precisa de tá ordem, né? Ordem e falando estrutura. ordem, uma pessoa, é que você fala, eu gosto dessa palavra que você fala, uma pessoa bem ordenada, né? Quando Sim. ela tá bem ordenada. Você estava falando Quando ela está bem ordenada. essa questão da falta, né? Do sanguíneo ficar ali pensando na falta, 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 e não focar nisso, porque senão vai ficar uma pessoa triste. Você me fez lembrar de uma coisa muito interessante, cara, que talvez possa ajudar não só o sanguíneo, mas todo mundo, assim, todo inteiramente. Que é a questão do foco. Por quê? A gente fala assim, na neurociência fala que onde tem foco, se expande. E aí tem um exemplo muito legal, cara, não sei se já aconteceu com você, de tipo assim, por exemplo, né? Quando você pensa num determinado carro, você quer comprar um carro. Quando você sai na rua,
você vai passear, qualquer tipo de coisa que você vai fazer, você começa a ver muito daquele carro. Aí você pensa assim, nossa, mas todo mundo resolveu comprar esse carro, só porque eu tô querendo comprar ele, agora todo mundo comprou. Não, é porque o foco, né, é como se a gente meio que mandasse uma informação para o cérebro, programasse ele para visualizar aquilo. Na verdade, aquele carro sempre teve ali, só que você não estava prestando atenção, porque agora o seu foco está nele. Então, cara, se a gente foca muito nessa questão que você falou, achei muito legal. Na falta, a pessoa vai ficar triste mesmo, porque a pessoa está focada na falta, em vez de focar na conquista dela, né? Falou, tipo, meu, consegui, deu certo e tudo mais. Aí sim, eu achei bem legal, eu me lembrei disso, cara. Travou aí, mano. Acho que esperar você voltar aí agora. Gilberto, volta aí, Gilberto. Vamos ver se vai voltar, senão eu te chamo de novo. Aí voltou. Você conseguiu, deu para ouvir aí o que eu falei? Eu peguei só a parte do foco, travou aqui. Você falou que a gente. Do foco, né? Quando a gente foca e aí acaba. Parece que todo É, mundo tem aquilo que a gente quer, né? exatamente. É onde tem foco expande. E isso aí é super, total real, como dizem, né? Totalmente verdade, cara. Pode prestar atenção, onde você foca, se expande. Por isso que outras coisas que eu falo também é que a gente não tem que focar no problema, né? A gente tem que focar na Sim, solução. A gente entende o problema e aí depois tem que focar na solução. Porque se você ficar focado, putz, eu estou endividado, não sei o que fazer, como sair das dívidas, a pessoa não consegue dormir, cara, é insônia, é estresse, dor de cabeça, engordando porque está comendo demais, a pessoa ansiosa, porque a gente falou. Então, cara, tem que pensar no seguinte: o meu problema ele tem uma solução, eu só preciso entender ele e focar na solução. E às vezes é uma coisa até simples. Tá me ouvindo aí, né? Gilberto, tá me ouvindo, Gilberto? cara, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá, tá travado aqui pra mim. Mas tô te vendo, te vendo. Mas agora ficou bom. Mas Ah, então beleza. tinha travado todo. Sim, eu peguei mais ou menos o que você falou aí, e de fato, Aham. por exemplo, focar na dívida, né? Bom, para cada temperamento, isso pode se dar de uma forma, né? Ou seja, o sanguíneo ele não consegue focar, né, na dívida, digamos assim, ele foca por um momento, mas se não é muito rápido, ele se dispersa e cria outras formas, imagina outras maneiras. Se é um Certo. melancólico, foca tanto que, né, se afunda nessa tristeza de ser alguém endividado. Se é um fleumático, ele foca e aí se ele se acomoda àquela situação, ele para de fazer alguma coisa por aquela dívida. Agora, se é um colérico, ele pode focar na dívida e se motivar para poder sair dela ou não, ou acabar Legal, esquecendo. legal. Então, você vê que se dá de várias formas para cada pessoa ali. Então, a Aham, ideia faz é trazer sentido. esse conhecimento, essa percepção, né, para poder melhorar, para poder compreender qual o temperamento é e tal. E aí sair dessa dívida. Aham. Cara, é top demais esse temperamento, É, cara. É muito bom. Faz muito sentido, cara. Eu sim, espero que as pessoas, tipo, não quem tá ao vivo, mas quem for assistindo gravado, assista até o final. Principalmente quem não tem conhecimento entenda, né? desse assunto, cara, porque ajuda demais a Faça gente. anotações, quando se identificar com o temperamento, faça anotações dessas características. Tenta Exatamente. perceber essas características no seu dia a dia, né, consigo mesmo, essa autoanálise e tal, E é muito para poder de automático fato. a gente, às vezes, olhar para alguma pessoa, ver o jeito dela e falar: eu acho que aquela pessoa é colérica, eu acho que ela é Sim, sanguínea. É muito da sim. hora. Isso pode Você vai ajudar. entendendo.
para a gente fazer gestão de pessoas, né? De repente, sei lá, Sim, alguém que é patrão, que é chefe de alguém, né, tem funcionários. muito bom. É, sim, em casa, né, com a família, né, nos relacionamentos, na Né? igreja, sei lá, qualquer situação. Porque de fato Perfeito, são coisas visíveis, né? entendi. Não sei se alguém vai ter alguma pergunta para fazer, pelo menos aqui não mandaram. Não, né? Não. Bom, de fato era isso sobre sanguíneo, né? Para não que tinha para falar, Cara, e já entre outras aproveitando, coisas, mas queria, queria até te agradecer. Valeu mesmo pelas lives, foi muito top. Eu particularmente gostei muito, gostei bastante. Obrigado de novo por você ter trago esse conhecimento aí pra gente. E quem sabe logo, logo, futuramente, a gente fazer mais lives aí. Pode ser sobre esses assuntos, o sim. pessoal ou sobre outras coisas também. Mas, cara, é isso. Valeu mesmo. Não, eu que agradeço aí, né? Foi muito bom estar aqui compartilhando aí, te Você, entendendo melhor e, você é o no final das melhor, irmão. contas, é ajudar, né? É um Aí, conhecimento que nos ajuda, então a gente tende a compartilhar com certeza, aquilo cara. que é bom, né? Espero Com que o pessoal certeza. tenha gostado, né? Com certeza. Com certeza. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito. Quem assistir mesmo e tudo mais, vai ajudar demais. Isso é muito bom, cara. Bom, a gente pode ver, tentar estruturar uma live aí com outros temas, enfim, A e a gente gente pode vai, bolar também algum tipo vai de compartilhando. exercício para as pessoas fazerem também, né? Sim, sim. Com exercício, né? Tanto voltado só para temperamentos como para o lado financeiro também. Acho que é legal a gente fazer. Bom, demorou é isso. Tamo junto. Valeu aí. Senhor? Cara, valeu. É Fechou. nóis. Valeu, Du. Valeu, pessoal.